na rua, vem para lutar. O sistema é bruto, o processo é lento, nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento, não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas querem o galinheiro, roubaram dinheiro, mas fingem que não. Querem que o petróleo seja do estrangeiro, pra esconder ligeiro sua corrupção. Um seminário que acontece nessa conjuntura extremamente desafiadora, mas, como dizia o grande mestre Paulo Freire, tempos de sonho e de esperança, mas não de uma esperança que espera, uma esperança que luta. E é esse o desafio de todos que estão aqui. São educadores e educadoras das redes municipais, da rede estadual, que acreditam e que atenderam esse chamado. Para começar, num momento tão duro e tão negativo, duas boas notícias, né? A primeira é que o Fora Dunga deu certo. Voltamos a jogar bem e a ganhar, então vale a pena o Fora Temer, vamos voltar a jogar e vamos voltar a ganhar. A segunda é que, como a gente já sabia desde o começo desse governo, ele é um governo fraco. Tem dois sintomas. Quanto mais ele apela à violência, é que ele tem mais fragilidade para se impor pelo convencimento. Então, nos assusta a violência deles, mas a gente sabe, por uma afirmação de um velho líder militar da França do século XVIII, que dizia: a gente pode fazer tudo com as baionetas, menos sentar em cima delas. O que quer dizer isso? Nenhum governo se apoia só na violência. Então, e um exemplo da fragilidade, da continuidade da fragilidade, é que, por exemplo, já recuaram na história da aposentadoria aos 70 anos. Estão falando de 65. Nós nem pressionamos ainda, hein? Já estão fragilizando. Segundo, pela segunda vez, nomearam e desnomearam um interventor na EBC. Na próxima vez que o presidente atual for nomeado, vai ter música no Fantástico. É a segunda vez que ele é deposto e volta a assumir. Então, é um governo frágil. Serviu para eles um sonho fundamental deles, desde 2002, tirar o PT do governo da forma que seja, com quem seja. Não interessa que vão perdoar o Eduardo Cunha, é claro que vão perdoar, ele já cumpriu o papel que ele tinha. É claro que o Renan é um canalha e vai ser poupado. É claro que, vergonhosamente, o Senado está aprovando os 45% de aumento para eles. É verdade que, vergonhosamente, segundo a Folha de São Paulo mencionou, durante os intervalos da presidência das sessões do Senado que votava o golpe, o Lewandowski fazia lobby pelo aumento de salários. Cumpriram devidamente, o seu silêncio cúmplice com o golpe foi complementado e agora vão receber um aumento. O custo disso é 41% de aumento para eles, que o Renan está fazendo aprovar agora no Congresso. Quer dizer, um negócio vergonhoso. Mas é uma hora grave, nós teremos que fazer um balanço muito mais profundo. Vou tentar adiantar algumas ideias. Aquelas lágrimas do Lula, quando ele saía com a Dilma do Palácio do Planalto, era a consciência de que o período histórico que ele havia inaugurado em 2003 estava terminando. É uma derrota. Não vamos ficar chorando por isso, mas nós temos que ter claro que foi uma derrota que eles nos impuseram. Esse período que foi o mais importante da história do Brasil, que deu muito certo, porque tem gente agora que fica achando que deu tudo errado, deu tudo certo, deixou de dar depois, porque as condições internacionais e internas mudaram. Nós não soubemos resistir à ofensiva da direita. Mas foi um período extraordinário. O Brasil era o país mais desigual do continente mais desigual, era um frequentador assíduo do mapa da fome, e nós mudamos socialmente o Brasil. Quem tiver dúvidas, vai ao Nordeste brasileiro. Não é por acaso que nós perdemos as eleições fragorosamente no centro-sul do país, mas ganhamos sempre com mais de 70% no Nordeste, porque lá as próprias campanhas da mídia não têm o efeito, porque a mudança da vida das pessoas é tão profunda que não se deixaram levar por essas histórias dos meios de comunicação. E foi por isso que nós ganhamos. Isso nos coloca uma responsabilidade muito grande, não só pela virada do período,
mas pelas condições em que eles nos impuseram a derrota. Nos impuseram a derrota, primeiro porque nós não conseguimos mudar um elemento estrutural da fase neoliberal do capitalismo, a hegemonia do capital financeiro. Quer dizer, dinheiro no Brasil tem. Olha os balanços dos bancos privados, continuam a mandar trabalhadores embora, vai começar uma greve nacional dos bancários na próxima terça-feira. Então o dinheiro está, só que está na mão deles. Segundo, olhem o texto do livro do Ladislau Dalbor, ele prova que 15% do produto interno bruto está na intermediação financeira, na especulação financeira. Dinheiro que compra e vende papéis. Não gera riqueza, não gera emprego, ao contrário. É um dinheiro que concentra a renda cada vez mais. Só que nós não tivemos capacidade e força para quebrar isso que é a característica do capitalismo em escala mundial. São os bancos que dominam as economias. Quem ocupa o cargo fundamental nesse governo é o Meirelles. É o Meirelles que é representante direto do capital financeiro, direto dos bancos. Nem a Fiesp conseguiu emplacar o ministro da Indústria e Comércio. Vocês viram que a ministra da Indústria e Comércio é um pastor. Distribuíram os ministérios e sobrou para ele o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas ficava feio um cara que não acredita em Darwin, que é criacionista, tratar de ciência e tecnologia. Então, não, pera um pouquinho, eu vou te dar outro. E deram indústria e comércio para um pastor. Vocês sabem que perguntaram para ele qual o seu vínculo com a indústria no Brasil, e ele respondeu literalmente o seguinte: no começo da minha carreira, a carreira dele, eu fui contador de uma indústria. Esse é o vínculo que ele tem com a estrutura industrial. Eu tenho mais vínculo porque eu pichei porta de fábrica quando era jovem. Quer dizer, esse é o vínculo que ele tem com a indústria brasileira. Nem a Fiesp teve força para emplacar alguém dela lá. Então, é um governo centrado nos bancos, por isso é que o ajuste é o programa fundamental desse governo. E o Meirelles disse muito claramente, a Constituição não cabe no orçamento. O Lula falava o contrário. Nós colocamos os pobres no orçamento. Expandiu-se o orçamento porque cresceu a economia, gerou empregos, passou a pagar mais impostos e os pobres foram incluídos no orçamento. Né? A situação que eles têm é a seguinte, tem um desequilíbrio entre chapéus e cabeças. Ao invés de produzir mais chapéu, eles preferem cortar cabeças, que é o esquema deles, é tirar do mercado 30%, 40%, 60%. Fazer um país do tamanho do mercado. Fazer uma economia em que só cabem aqueles que são os consumidores do que eles querem vender. Então, você lembra que no começo, na euforia, eles enunciaram ao que vão voltar agora. Cortar uma parte substancial do Bolsa Família, uma parte substancial do Minha Casa Minha Vida. Vão ampliar o Minha Casa Minha Vida para cima. A Caixa Econômica financiar casa de 3 milhões de reais é uma loucura. Não é para isso que era feito o Bolsa. Em suma, eles vão querer cortar esses recursos fundamentais. E diz o Meirelles que vão privatizar tudo o que possam privatizar. Dia 13, o Temer vai anunciar a lista das privatizações. Segundo, cortar recursos de política social, especialmente educação, saúde e habitação. E pior, comprometer, nos próximos 20 anos, os recursos para políticas sociais e o salário dos servidores públicos. Quer dizer, não só desvincular da Constituição os recursos ao nível municipal, estadual e federal para políticas sociais, como, além do mais, submeter que esses recursos só existirão se a economia crescer. Aquela coisa velha história do Delfim, que só se vai repartir se houver crescimento da economia. E eles estão implementando uma economia basicamente recessiva. Implementar um duro ajuste fiscal com uma economia que vem de uma recessão de 3 anos é desastroso. Quer dizer, não tem crescimento. Agora, como o economista gosta de falar, já não pode falar que a economia vai crescer em 2017. Hoje o Meirelles anunciou que ela vai crescer em 2018, porque nós estamos há 2 anos de lá, depois vai ser 19, etc. O Macri está nessa história, na Argentina. Primeiro semestre vai crescer. Não, vai ser no segundo. Não, vai ser no primeiro semestre do ano que vem. Aquela história toda, empurrar com a barriga. E vem um discurso da herança maldita.
Que herança maldita. Herança maldita foi que o Lula recebeu do Fernando Henrique. Que herança maldita é essa? Se é um país muito menos desigual, se é uma estrutura educacional que incorporou muito mais gente, se é uma distribuição de renda que melhorou substancialmente, se é uma imagem de país que passou a ser respeitada no mundo e tudo mais. Mas a história deles, você sabe, é só o déficit público, é só a criminalização do Estado. Então vem para cima da gente um discurso pesadíssimo, né? O Meirelles fala, a Dilma gastou demais em educação e saúde. Os gurus deles na campanha eleitoral falavam, e o Fernando Henrique repete, que a economia não cresce porque o salário mínimo é muito alto. Um bandido da Fiesp falou, esse é o terceiro tema, o primeiro é privatização, o segundo é corte de recursos e políticas sociais, e o terceiro é afetar os direitos dos trabalhadores, afetar a consolidação das leis do trabalho. E um cara da Fiesp, daqueles que almoçam 2h30 na Avenida Paulista todo dia e gastam os tubos, falou que 1 hora é demais para o almoço do trabalhador. E o que ele gasta tanto tempo em 1 hora? Né? Ele falou, não, o trabalhador americano, segundo ele, almoça tem 20 minutos de almoço. Ele come o sanduíche com uma mão e tecla no computador com a outra. Eles acham que aumentar a produtividade é super explorar o trabalhador. Aumentar a produtividade é melhorar a tecnologia, melhorar a organização do trabalho, não é aumentar a jornada de trabalho, ao contrário. Quando eles não puderam mais aumentar a jornada de trabalho, tiveram que explorar o trabalhador com melhor tecnologia. Mas eles querem isso. E como eles dizem, aquela expressão singela, mas cruel, o acordado primar sobre o legislado. Quer dizer, não interessa a lei, se a correlação de força é desigual, porque tem muito desempregado, o trabalhador tem que aceitar a situação que se imponha. Quer dizer, não tem mais limite, que foi o que aconteceu no governo Fernando Henrique. A maior parte dos trabalhadores deixou de ter carteira de trabalho assinada, que é mais ou menos o que eles querem impor. Agora o Temer está falando em 2 tipos de contrato de trabalho. Flexibilizar a terceirização. Já falei outra vez, flexibilizar é uma expressão sem vergonha. Flexibilizar, informalizar. Porque, teoricamente, todo mundo prefere ser informal do que formal. Flexível do que inflexível. Mas, na verdade, o que significa é trabalhar sem contrato de trabalho, sem carteira de trabalho. Sem poder se organizar, sem poder apelar para a justiça, sem saber se vai ter salário mês que vem, se vai ter licença maternidade, é isso. Então, a palavra real é precarização das relações de trabalho. Eles querem fazer que a gente retroceda. Desde 2003, mais de 20 milhões de trabalhadores passaram a ter emprego formal. Desde 2003, os salários subiram, em média, 70% acima da inflação. É por isso que eles não aguentaram mais. É por isso que eles perderam 4 eleições, dentro das possibilidades de voltar a perder, porque o Lula é o candidato, e sempre que se contrapõe o que foi feito nos 90, o que foi feito depois, eles perdem. Então, procurar esse atalho do golpe que está aí. Vocês sabem, não vou nem repetir, usaram a maioria parlamentar para, com acusações totalmente inconsistentes, derrubar Dilma como se fosse um regime parlamentar. Era o que era possível, está aí, é um presidente que ninguém respeita, é um canalha, é um corrupto, é um cara que está usurpando um cargo que não era dele, que foi vice-presidente de um programa e está implementando o outro. É tudo que está aí. Por que eles ganharam? Ganharam, em primeiro lugar, porque eles usaram fortemente o monopólio privado dos meios de comunicação. Entre as coisas que nós não fizemos, uma delas, aquela que eu falei, quebrar a hegemonia do capital financeiro, a segunda é democratizar os meios de comunicação, que não é fácil, não basta querer, porque tem que passar pelo Congresso. E nenhum dos congressos, mesmo os anteriores, que eram menos ruins que esse, nós não tínhamos maioria para impor isso. Como diz o Lula, enquanto os políticos tiverem medo da imprensa, não vai haver democracia no Brasil. Tem muitos que são proprietários dos meios de comunicação, tem outros que são associados ideologicamente e tem outros que têm medo dos meios de comunicação. Mas, de qualquer maneira, entre uma coisa e outra, não fizemos isso. E eles usaram fortemente para criar o clima de que o PT é corrupto e que a economia brasileira não dá certo. Eram os 2 temas da campanha eleitoral, na qual eles perderam. Mas retomaram isso e retomaram com força. A ideia de que corrupção no Brasil é só do Estado, é só do governo e é só do PT. E usaram a Petrobras. Vocês sabem, é óbvio que as informações
com que esse cara aqui no Paraná se valeu foram entregues para ele por quem? Pelo governo norte-americano, que foi pego espionando o governo brasileiro, não é espionando a Presidente da República, Ministério de Minas e Energia e a Petrobras. Foi de lá que ele recolheu esses dados e fez aquela festa que ele fez com a corrupção na Petrobras. E se valeram profundamente disso, mobilizaram setores de classe média radicalizada, criaram no país o clima que havia um consenso para derrubar esse governo. Verdade é que eles criaram, seja majoritário ou não, criaram. E toda transformação política começa com uma vitória a nível das ideias, pela direita ou pela esquerda. E eles criaram um clima que nos deixou em situação de minoria. Claro que é fabricado pelo monopólio privado que eles têm, mas a verdade é que eles impuseram isso. Geraram um clima que condicionou o Congresso, o pior Congresso que nós já tivemos, e nós temos graves responsabilidades nisso. Pela primeira vez, o grande empresariado estava todo ele contra a Dilma. Todo. Preferiam ou a Marina, ou a Aécio, quem quer que fosse, né? E estavam contra e botaram dinheiro forte na caixinha do Eduardo Cunha. Esse dinheiro não caiu do céu, não veio das igrejas evangélicas, dinheiro de grande empresariado privado. E ele elegeu o pior Congresso que a gente já teve na vida. Nós temos responsabilidade nisso, porque nós deixamos eleger esse Congresso. Tudo bem, tem financiamento privado, mas os congressos anteriores tinham e não eram tão ruins quanto esse. Nós, que eu digo, é movimento popular. Nós não elegemos as bancadas dos professores da rede pública, dos trabalhadores de saúde pública, das mulheres, dos jovens, dos negros, dos metalúrgicos, dos bancários. Quer dizer, nós não dávamos muita bola para o Congresso, porque o Congresso não é importante. Mas, na verdade, é que esse Congresso aí é o contrário do que é a sociedade. Tem um lobby enorme do agronegócio e tem 3 representantes dos trabalhadores rurais. Parece que quem trabalha a terra são os donos de empresas de agronegócio. Então, nós não nos preocupamos com isso. Nós deixamos ter um Congresso frontalmente opositor. E que, finalmente, foi o fator que levou à queda da Dilma. É verdade que ela fez uma política econômica absolutamente equivocada. Quer dizer, ganhamos por pouco, todo empresário do outro lado, e ela, equivocadamente, achou que, com uma política de ajuste, podia conquistar setores do empresariado. Não aconteceu nada disso. A política econômica foi socialmente injusta, porque recaía sobre as costas dos trabalhadores. Economicamente ineficiente, porque se você cortar, só dá mais recessão, só dá mais desemprego. E politicamente desastroso, porque ela tinha 53% de votos e passou a ter 10%. Aí ficou fragilizada, todo mundo bateu nela, ninguém queria se aliar com ela, então foi o pano de fundo da vitória deles. Mas o fator imediato foi a maioria parlamentar. A maioria parlamentar que eles usam como se fosse maioria no país. Quer dizer, eles perderam, ao longo do tempo, foi se transformando a conjuntura, né? A direita foi saindo das ruas. Vocês, professores do Paraná, APP, foram os que começaram a virar a situação de luta de rua no Brasil. Até a mobilização de vocês, de um ano e pouco atrás, só a direita que primava. Vocês começaram a sair, depois os estudantes começaram a sair, e nós começamos a virar a luta de rua. Foi fundamental. É historicamente importante, não só pelo que significa na luta dos professores, mas que significa na luta política de resistência no Brasil, o papel que vocês tiveram, que nós agradecemos profundamente. Entre as homenagens que você fez, em parênteses, vamos fazer uma homenagem a Débora Fabbri, jovem militante do Levante Popular da Juventude, professora voluntária de cursinho para jovens pobres para entrar na faculdade de São Paulo, e que perdeu um olho, a vista, na repressão da Polícia Militar de São Paulo nesta semana. Ela é uma professora, como nós, professora voluntária, tem todos os méritos que existem numa militante. Então, fechar um parênteses, mas guardem o nome dela, Débora Fabbri. Temos que honrar esse tipo de jovem do Levante Popular da Juventude. Bom, eles viraram isso, nós conseguimos virar a luta de rua, conseguimos virar a luta de ideias. Quer dizer, o Fora Dilma foi substituído
pelo não vai ter golpe e pelo fora Temer. Eles desapareceram das ruas, desapareceram dos argumentos. Cada um dos argumentos foi caindo, ficou claro que era um voto político. Não havia nenhum argumento para caracterizar crime de responsabilidade. Esses dois elementos fundamentais nós viramos, mas não pudemos virar os outros. Primeiro, o monopólio privado dos meios de comunicação, eles continuam mentindo, escondendo e propagando as coisas que lhes interessam. Nós conseguimos, de alguma maneira, neutralizar algumas mentiras, mas, em geral, continua a ser um monstro que está aí. Segundo lugar, a maioria no parlamento. Na Câmara de Deputados, nós temos 100 parlamentares em 520. Quer dizer, a esquerda é absolutamente minoritária. Nós perdemos aliados e nos partidos de esquerda perdemos bancadas e alguns dos melhores parlamentares não foram reeleitos. É uma derrota política muito séria que acabou sendo determinante. E as votações, principalmente a segunda, a primeira foi vergonhosa pelo circo público, eu não quero falar circo porque teve um circo belíssimo da democracia aqui, digamos, pela pantomima que eles montaram naquele domingo da eleição. Mas mesmo posteriormente, no Senado, a votação foi esmagadoramente contra nós. Impressionante, que sem nenhum argumento, com pareceres de instâncias do Estado, jurídicas importantes, dizendo que não havia razões para derrubá-la por crime de responsabilidade. E o terceiro elemento é um judiciário cúmplice. Se tem algum sentido a existência do STF, é para mostrar se uma coisa é constitucional ou não. A Câmara de Deputados, ela pode votar qualquer bobagem. A Comissão de Justiça do Congresso pode deixar passar qualquer coisa. Mas tem uma instância autônoma que tem que zelar pela Constituição. Tem que falar isso pode, isso não pode. E é um escândalo mundial de que não está tipificado um crime de responsabilidade. Mas o STF abaixou a cabeça, não estou querendo dizer que foram pelos 41%, mas foram também pelos 41%, que foram assinados pelo Eduardo Cunha, em cerimônia pública, com o presidente da Câmara ainda, já como réu do próprio STF, assinando publicamente com Lewandowski. E agora o Senado referendando, e o Temer vai assinar na próxima semana. Quer dizer, a República significa certa autonomia dos poderes do Estado. O mandato da Presidente da República, reeleita por 54 milhões de votos, não foi respeitado, indevidamente. A Câmara se atribui poderes que ela não tem, que é derrubar por maioria um Congresso sem justificativa constitucional. E o Judiciário fica quieto. Quer dizer, não é só crise do sistema eleitoral e parlamentar, é crise da República Brasileira. O mandato eleito pelo povo não é respeitado, e a gente começa a perceber que a história democrática do Brasil é muito pobre, é muito frágil. Se a gente pegar desde o Getúlio, em 1930 até agora, praticamente metade do tempo não houve presidentes eleitos pelo voto popular. Se a gente pegar o período mais recente, 64 para cá, também, metade do período. Teve 21 anos de ditadura e 5 anos de presidente biônico, que foi o Sarney, 26 anos. E 26 anos de presidentes eleitos pelo voto popular, dos quais 2 terminaram o mandato, 2 não terminaram o mandato. A fragilidade democrática. Agora é porque a democracia estava mais forte. É porque nós saímos da ditadura e não democratizamos o país. Democratizamos a estrutura política. Legislativo, executivo, judiciário, todas essas coisas todas. Né? Eleições, partidos, tudo mais, organizações. Mas não se democratizou a estrutura econômica, a terra ficou cada vez mais concentrada, os bancos cada vez mais concentrados, meios de comunicação cada vez mais concentrados. Não houve, o Brasil continua a ser o país mais desigual do mundo, sendo democracia. Então, os governos de 2003 para cá democratizaram, em certa medida, começaram o processo de democratização social do Brasil. Que é uma coisa importante. Isso que o Lula fala. Ele fala também outra coisa, que pode parecer secundária. Ele fala, antes do meu governo, pobre em banco estava limpando o chão. Desde então, 30 milhões de pessoas pobres passaram a ter conta no banco. Não é para especular na Bolsa de Valores. É porque tem Bolsa Família, é porque tem microcrédito, quer dizer, se incorpora a direitos sociais. Porque passaram a ter poder de compra, etc. Tal. Isso foi fundamental para assustar a direita. Quer dizer, eles só toleram democracia enquanto eles mandam. O povo decidiu, 4 vezes sucessivas, que preferem um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Eles estão aplicando, são 2 golpes, o golpe de tirar a Dilma e o golpe de aplicar o mandato
o programa derrotado em 4 eleições. Então, não tem nada a ver. Por isso é um governo minoritário, é um governo que não é popular, que não quer ser popular, que sabe que não vai ser popular, que se vale dessas coisas, da maioria no parlamento, do silêncio do judiciário, dos meios de comunicação e cada vez mais da repressão, cada vez mais da força. Então, esse é o cenário político atual. A luta continua, mas as formas de luta, o período político mudou. Nós somos oposição que temos uma responsabilidade gravíssima, especialmente nós professores, que nós temos o privilégio de trabalhar com as ideias. Nós temos que voltar a criar um consenso no Brasil, como o Lula conseguiu criar. O Lula, quer dizer, o movimento histórico que levou à vitória do Lula. Que a questão social do Brasil é a questão fundamental do país. E não as questões que eles colocam, né? A questão do corte dos recursos, dos gastos públicos, todo esse tema, esse consenso financeiro que eles querem impor, é absolutamente equivocado. Quanto mais cortar, vai cortar dos mais pobres, vai tornar o país mais injusto, mais desigual e de maior conflitos sociais. A luta é dura, mas eles nos dão a pauta. A pauta de luta está dada pelo governo. A quantidade de leis antipopulares que caçam direitos dos trabalhadores, da massa da população, dos professores, servidores públicos, é enorme. Essa da Previdência já é uma delas, né? Não é só aumentar a idade de aposentadoria, é igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres. Por isso que aquele canalha daquele ministro falou que os homens não vão tanto aos médicos quanto as mulheres porque eles trabalham muito. Ele estava querendo igualar, como se o homem fosse quem ficasse grávido, quem desse à luz, quem amamentasse, quem cozinhasse. Estava criando clima para voltar a achatar a aposentadoria. E todas as coisas que eles tentam fazer, né? A privatização do pré-sal é duplamente criminosa. Primeiro, porque é patrimônio público que se entrega para empresas privadas estrangeiras. Segundo, porque da exploração do pré-sal pela Petrobras é que vem os 10% para educação e saúde. Então, é um golpe duplo nos interesses do Brasil. É um governo que governa para o mercado, não governa para o país, né? Nada disso. Então, nós temos obrigação de conhecer todas as iniciativas deles e, com militantes, ganhar a massa da nossa categoria para resistência a esse governo. Fazer que fracasse as iniciativas. Esse é um governo fraco. Você pressionar, eles entregam. E, até agora, eles estiveram unidos para derrubar os governos do PT. Mas, de agora para frente, cada um começa a pensar no seu futuro, no seu eleitorado. Então, vocês acham que o Álvaro Dias ainda vai ser candidato a presidente da República? Depois de ter votado pelo golpe? Apoiando essas iniciativas todas antipopulares que estão aí? Ou ele vai começar a fraquejar, ou ele vai tirar o time. Você acha que o Cristóvão Borges vai ser candidato a presidente da República? Hoje acabou de defender os direitos do Eduardo Cunha. Eles vão ter coragem para sair na rua, sem ser escrachados, a fazer campanha eleitoral. Mas não são só eles, eu digo os parlamentares, os senadores, e os candidatos a prefeito, e os vereadores. Essa eleição é muito importante porque é a primeira sem financiamento privado, em que há uma possibilidade de renovação razoável das câmaras de vereadores, eleger candidatos jovens, mulheres, jovens negros, né? Para mencionar aquele tema que eu falei outra vez, o maior escândalo do Brasil, o maior escândalo do Brasil é o massacre de jovens negros, diariamente, massacrados pela polícia, é como se nós delegássemos à polícia a responsabilidade de trucidá-los, porque eles fizeram cruelmente construir a imagem social que esses jovens são os agentes da violência, esses jovens são as vítimas da violência. E ninguém fala, não é um tema público. Nós temos que colocar esses jovens nos espaços institucionais, elegê-los como vereadores, ou eleger gente que os defenda, porque não é nem vocalizado publicamente esse tema. Eles são mortos anonimamente. Não tem nome, não tem família, não tem cara, não tem... E 8, 10, 12 são mortos diariamente pela polícia, são jovens negros. Essas coisas todas, esse sistema todo. E, além do mais, nós, em particular, a nível municipal, defender ferreamente as políticas sociais, porque elas são executadas a nível municipal. E vem a ofensiva dura, é contra as políticas sociais. Vão querer impor a renegociação das dívidas das prefeituras e do governo do Estado em troca de ajuste fiscal, em troca de
arroxo salarial do salário dos funcionários, em troca de diminuir a quantidade de funcionários públicos, diminuir a quantidade de recursos para as políticas sociais. Esse é o troca-troca que eles vão tratar de fazer. Então, a luta, em grande medida, é a luta das ideias. É a luta que nós estamos especialmente qualificados e responsabilizados para fazer. Porque é a luta do convencimento, é a luta da denúncia, é a luta das propostas alternativas e assim por diante. É nesse marco que o livro pretende ser alguma ajuda para vocês em relação à compreensão dos problemas do Brasil. Não quer dizer que o que está proposto aí é o justo, é o correto. O principal, como eu repito, é voltar a discutir as alternativas de país. Que sociedade a gente quer, que Paraná a gente quer, que Curitiba a gente quer, que cidade a gente quer, que política social a gente quer, e assim por diante. Então, faz parte da nossa militância fundamental agora compreender as iniciativas do governo, denunciá-las, ganhar gente que hoje em dia... A linha divisória hoje já não é mais quem está a favor ou contra o golpe. É quem está a favor ou contra as iniciativas antipopulares do governo. Não podemos nos restringir a conversar só com quem está contra o golpe. Nós temos que mobilizar e sensibilizar aqueles que são as principais vítimas das políticas governamentais. E os professores são, e as políticas municipais são, e as prefeituras são. O emprego, o direito de emprego das pessoas está em risco. O poder aquisitivo do salário está em risco. O tamanho da jornada de trabalho está em risco. O contrato formal está em risco. A quantidade de horas de trabalho em sala de aula está gravemente em risco, né? Então, e ali, além do mais, para acrescentar tudo isso, como todo governo de direita, na Europa ou na América Latina, tem pânico de eleição, tem pânico do voto popular. Na Europa, por exemplo, quando os partidos de esquerda tradicional e direita se somaram à austeridade, à política de recessão, à política de ajuste, cada eleição era um pânico. Quem estava no governo perdia. Esse governo aí, obviamente, não quer se submeter ao voto popular, porque ele perde a eleição. O Renan chegou a dizer, não vai ter eleição porque o Lula é favorito. Olha que democracia, né? Esse é o critério democrático deles, não é favorito. Eles não vão ter ninguém favorito. Então, se fosse verdade as pesquisas que eles mostram, que o Lula é um cara desprestigiado, que tem uma rejeição não sei de que altura, etc., por que tirar o Lula da jogada? Que melhor maneira de derrotar o Lula que colocá-lo diante do voto popular e ser derrotado pelo povo. Mas vocês acham que vai ser derrotado pelo povo? Faz qualquer campanha eleitoral, bota o Lula e pode os outros para correr para ver quem chega lá primeiro. Olha, o Lula é o único líder político no Brasil que tem um prestígio extraordinário. Dá pânico neles quando eles veem o Lula fazendo comício no sul da Bahia, no maior assentamento do Brasil, do MST, quando vai em Fortaleza, na Avenida Paulista, nos Arcos da Lapa, onde quer que seja. Porque o Lula é um cara moderado, mas ele fala coisas profundamente subversivas. Ele fala aquilo que pobre não é problema, pobre é solução. Eles acham que pobre é problema, tem que tirar o pobre do mercado. Fala, dá dinheiro na mão do pobre, o pobre não vai especular, não vai jogar na Bolsa de Valores, não vai botar para fora do país no HSBC ou nas empresas de paraíso fiscal no Panamá. Ele vai consumir. Ao consumir, ele vai ajudar a gerar emprego, a gerar imposto, a fortalecer a previdência. Então, não é só justo dar dinheiro na mão dos pobres, é virtuoso. Foi assim que o Brasil enfrentou a crise de 2008. Não foi retrocedendo, foi investindo mais. O Lula fez uma campanha que era ridicularizada, comprem mais. Comprando mais vão fortalecer a economia. E o que o governo fez? Fortaleceu os bancos públicos. Hoje nós temos, até agora pelo menos, esse orgulho de saber que o principal banco do Brasil, o mais importante banco brasileiro, é o Banco do Brasil. E vocês sabem que é o segundo banco do Brasil? É a Caixa Econômica Federal, com juros mais baixos que outros. Por quê? Porque financia o Minha Casa Minha Vida, porque financia o Bolsa Família. Então, olha que bom, não é só porque é um banco do Estado, porque é um banco que se expandiu, multiplicou suas agências pelo país todo, na base das políticas sociais. Eles não precisam de política social. Como eles não fazem política social, os governos do Paraná, São Paulo, Rio, tucanos, privatizaram os bancos. Os bancos deles são o Itaú, o Bradesco. Não são os bancos públicos, porque banco público é necessário para fazer política social.
Na campanha eleitoral, eles falavam, não vai ficar quase nada dos bancos, mas diziam que iam fazer política social. Vamos fazer Minha Casa Minha Vida com o Itaú? Vamos fazer o Bolsa Família com o Bradesco? Não tem graça, né? Os caras cobram os tubos, né? Só pode fazer com banco público. Foi dessa maneira que se reagiu, distribuindo renda. O Lula é subversivo porque ele representa um momento virtuoso da história do Brasil. Representa um modelo econômico, de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, política externa soberana, respeito do Brasil lá fora, e assim por diante. O problema não é o Lula, o problema é ter democracia, eleição e democracia plena. A campanha das diretas é a campanha de diariamente dizer que esse governo não é legítimo. Ele não foi eleito pelo voto popular, foi eleito como vice de um programa totalmente diferente, derrubou por um golpe uma presidente eleita e está fazendo aquilo que o povo brasileiro não quer. Tanto assim que ele é rejeitado pelas mesmas pesquisas que eles usavam para dizer que a Dilma não tinha apoio, ele é absolutamente rejeitado. Então, além das denúncias todas, em termos de políticas, de medidas que eles vão propor, que nós temos que nos inteirar e ser militantes da denúncia e da conquista de muito maior apoio para a PP, para o nosso movimento em geral, além do mais, a luta pela democracia, a luta pelo voto direto, aquilo que nós conquistamos duramente e que não vamos abrir mão. O próprio Ulisses Guimarães, na Constituição que ele presidiu, nova Constituição, dizia que era uma Constituição cidadã, porque era a Constituição que afirmava direitos. Agora, um governo desse mesmo partido diz que a Constituição não cabe no orçamento. E ele não quer aumentar o orçamento, ele quer cortar a Constituição, cortar direitos das pessoas. Então, essa é uma luta dura, mas é uma luta boa, porque nós temos razão, nós temos argumentos, nós temos um potencial de mobilização popular extraordinário. Vão ser 2 anos de disputa enorme. Eles vão querer acelerar para entregar o Brasil desfeito para quem vier depois. E nós vamos lutar para inviabilizar o governo deles, para deslegitimar o governo deles, para fazer com que esse governo fracasse, recue, como vocês lembram, no começo também. Mas no começo o Temer recuava também porque ele queria ganhar os votos do Senado. Agora ele vai recuar também porque eles não vão ter unidade interna, porque ele não vai ter apoio popular. Ele falou que a reação é dos movimentozinhos. Vai ver movimentozinho. Ele falou que vai abrir a Paralimpíada. Vai lá, vai levar uma paravaia. Ele não pode aparecer publicamente. Ele foi para a China, não levou nem a sua senhora, que vai assumir um programa social, como é típico dos governos de direita. Como de sensacionalista, quando comunicaram para ela programa social, ela achou que o programa social era ir passear com as amigas no shopping. Não sabe o que é programa social. Esse canalha, nem sequer para enfeitar, melhor que fizesse assim, não levou nem a mulher para a China. Não foi uma mulher e um negro na imensa delegação para a China, foram passear. Renan foi, Serra foi, etc. Tal. Esse é o governo deles, né? Um governo frágil que vai ser escancarado cada vez mais pelas medidas que vai tentar tomar. É uma disputa dura, não temos que negar que foi uma derrota, nós deixamos de governar o país, fomos tirados do governo, mesmo por maneira indevida, por eles, mas nós não vamos voltar a ganhar simplesmente com o que fizemos no passado. Nós temos que ter projetos de futuro, que incorpore os jovens, as mulheres, os negros, todos aqueles que agora passaram a participar da luta contra o golpe, mas que não estavam nas lutas fundamentais. Esse livro tenta ajudar a pensar o futuro. Dalmo Dallari fala que Estado nós precisamos, o Boff fala novas utopias, o Ladislau Dalbor fala novo sistema financeiro, Ricardo Lodi fala sistema tributário tem que ser revertido, é sumamente injusto, Marlena Chauí fala política cultural, Celso Amorim fala política internacional, Teresa Campelo fala das políticas sociais, Márcio Postman fala política de educação, o Padilha fala de política de saúde. Bom, vocês têm o índice aí, tem os textos, espero que o livro seja útil, um convite a continuar e aprofundar. Parabéns pelas manifestações dessa semana, tanto a de vocês em particular, quanto a do conjunto das forças políticas democráticas de Curitiba, que surpreende o Brasil, mostra outra cara de Curitiba, a cara democrática. Tomara que a gente derrote esse governo nas eleições municipais, tomara que a gente eleja uma importante bancada de vereadores, tomara que os professores elejam representantes
na Câmara de Vereadores, participem ativamente na luta política eleitoral. É uma parada dura, mas nós podemos ganhar. Nós tiramos o Dunga e vamos tirar o Temer, tá? Obrigado, um abraço.